Surfista Prateado Parábola é o maior quadrinho já feito com o personagem. É uma obra-prima de Stan Lee e Moebius. E é desse quadrinho marcante que falarei agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje eu vou falar desse quadrinho que marcou a minha vida como leitor e é uma grande obra que é Surfista Prateado Parábola. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e já deixa o teu like. Surfista Prateado Parábola tem roteiro de Stan Lee e arte de Jean Giraud, o Moebius. Apesar de ser uma ficção científica, o foco nela é no fanatismo religioso. A história de Surfista Prateado Parábola inicia na Feira do Livro de Anaheim, na Califórnia, no início de 1988. Ou foi na Comic Con de San Diego de 1987? Nem os autores têm muita certeza disso, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas o importante é que Stan Lee e Moebius se conheceram e foram almoçar juntos. Stan Lee já era um grande admirador da arte do Moebius, que também já conhecia um pouco da obra do autor ali da Marvel. Então o agente de Moebius sugeriu que eles fizessem uma HQ juntos e ambos toparam na hora. E qual o melhor personagem para fazer isso do que o Surfista Prateado? E qual o melhor personagem para fazer isso do que o Surfista Prateado? Com suas histórias de ficção científicas repletas de filosofia e poesia, assuntos que Moebius atua maravilhosamente. Na época, o público de quadrinhos dos Estados Unidos praticamente não conhecia o Moebius, mesmo ele já trabalhando há mais de 20 anos com quadrinhos e há mais de 10 na Metal Hurlan, a heavy metal lá dos Estados Unidos. Mas o Moebius queria trabalhar no meio de super-heróis, então essa foi a grande deixa dele. Inspirado pelas cartas que o pessoal mandava lá no começo da revista do Surfista Prateado, o Stan Lee resolveu pegar esse cunho mais religioso do Surfista Prateado para fazer essa história. Inclusive ele falou até que foi fácil de escrever essa história, mas que ela levou 3 vezes mais do que ele demorava normalmente. Quando pronto, o Stan Lee enviou para o Moebius esse roteiro de 6 páginas utilizando o método Marvel. O método Marvel era novidade para o Moebius, porque ele estava acostumado com o pessoal lá da Metal Hurlan, desde a época do Blueberry também, então ele trabalhava com roteiros que eram bem descritos, e o método Marvel, na verdade, é só uma ideia geral do que vai acontecer nas páginas. Ou seja, o Moebius teria que se virar, e se virou, e muito bem. Ele não somente desenhou, como ele também pintou e letreirou o seu quadrinho. Não é muito comum o desenhista fazer as letras em um quadrinho. Mas o Moebius considera esse passo como algo muito importante para ser feito por alguém de fora do processo de criação da HQ. Surfista Prateado Parábola foi lançado originalmente em 2 edições. A capa da número 1 data de dezembro de 1988 e a número 2 é de janeiro de 89. E logo em seguida esse quadrinho também já foi lançado em capa dura lá fora. A edição que eu tenho é essa aqui da Panini, que foi lançada em 2014, mas essa história também foi lançada originalmente aqui no Brasil em Graphic Novel 11, da editora Abril, e saiu em maio de 89, ou seja, logo na sequência do que saiu lá nos Estados Unidos. E agora vamos dar uma olhadinha de perto nesta belezinha. Vamos começar aqui com a sinopse, tá? O único oponente do Devorador de Mundos é o herói que ele aprisionou na Terra. O Surfista Prateado. Galactus jurou não consumir o planeta, mas e se ao invés disso ele transformar a civilização em seus adoradores? Aos terráqueos o semideus promete um futuro melhor, mas nenhuma outra pessoa conhece os verdadeiros propósitos dele do que o Surfista Prateado, seu antigo arauto. Aos possíveis discípulos do Devorador resta apenas assistir ao colossal confronto das 2 divindades intergalácticas. Bom pessoal, então essa aqui é a versão da Panini, versão em capa dura, tá? O que nós temos aqui então? Para começo de história nós temos o prefácio do Stan Lee, explicando como é que surgiu a ideia, como é que surgiu a história. Essa aqui é a capa da edição número 1 da gringa, tá? São 2 edições. E daí chega na Terra um meteoro, né? O pessoal acha que é um meteoro que está chegando, mas na verdade é a nave do Galactus. E ele chega na Terra e fala: por tempo demais vocês chafurdaram na guerra, suportaram a pobreza e foram acossados pelo crime. Em troca de sua adoração, trago-lhes uma nova era. E daí nós temos então o Cotton Candle, que é esse cara aqui, que ele é um daqueles pastores de TV, né? Que fica, né, roubando dinheiro das pessoas, e fica prometendo a salvação e tudo mais. E junto a ele tem a Elina, que é a irmã dele, que tá ali junto com ele, enfim, fica
mostrando um contraponto, na verdade, dessa adoração ao Galactus. E daí, quando que o Colton vai pra TV, ele fala, vocês têm que seguir o caminho do Galactus, porque ele é o cara, não sei o quê. E daí ele vem, o próprio Galactus fala, né? Vim aqui para libertá-los da culpa e das inúteis leis dos homens. Então ele meio que pede pra galera passar a louvar ele, né? A orar pra ele como se ele fosse um deus mesmo, né? E sempre fica mostrando esse mendigo aqui, né? Que na verdade é o surfista prateado. Né? E aqui ele se revela, né? Pro pessoal que ele é o surfista prateado. Ele estava ali na Terra, sumido ali, enfim, né? Não estava fazendo nada demais ali, estava só parado na Terra, sem fazer nada. E daí quando chegou o Galactus, daí ele se revela, que daí ele sabe que o Galactus vai comer a Terra, né? E todo mundo tá ali louvando por ele, enfim, né? Tá considerando o Galactus um deus, e o surfista vai mostrar o seu ponto, ele vai mostrar que na verdade o Galactus ele quer comer a Terra. Uma coisa que é bem interessante daqui, né, que até o próprio Moebius fala, que o Galactus na cabeça dele teria que ser uma força de luz, né, uma energia, né, não necessariamente assim. Então esse foi um grande problema para ele desenhar o Galactus desse jeito aí, como é que ele foi concebido ali pela Marvel. O surfista prateado, ele também fez de uma versão própria, não é um surfista muito forte, assim, vocês veem que os traços dele são mais esguios, assim, né? Ele é mais magro, digamos assim, né? Não é tão musculoso, mas tá bem legal. A arte do Moebius casa muito bem, é uma história de ficção científica, então acho que o Moebius mandou muito bem nisso aqui. Vocês podem ver que a letra ela é bem parecida da letra que o próprio Moebius usou na Marvel, porque foi ele que fez o letreiramento da história. Daí até o pessoal reclamou, não dá pra ler direito algumas coisas e tal, e ele disse assim, cara, foda-se, né? Essa história é uma história muito marcante por causa desse conflito mesmo, né? Não necessariamente o conflito do Galactus contra o Surfista Prateado, mas na verdade essa exposição da mídia fanática, né? Essa salvação que iria vir dos céus aí, que na verdade vem com o Galactus. E daí tem esse embate entre os dois, porque o surfista sabe que o Galactus não tem boas intenções, como ele diz, né? E em paralelo a isso vai mostrando esse fanático aí da TV, mostra bastante TV, né? A mídia abordando o Galactus, né? Mostrando ele como um deus, e principalmente na figura desse pastor ali. O grande detalhe aqui, espero que vocês tenham lido, né? Porque provavelmente vai ter alguns spoilers, né? A arte, vocês podem ver assim, é um espetáculo, né? O Moebius, ele dispensa comentários, né? Ele é um cara muito bom. E tem toda essa briga entre os dois. E no meio da briga, tá, que vem o grande ponto de virada da história, o helicóptero em que está a Elina, ele acaba sendo atingido e cai, né? Aqui vocês podem ver, o helicóptero caiu, morreu todo mundo que estava dentro, o surfista prateado não conseguiu salvar aquelas pessoas, porque ele também foi atingido nesse mesmo raio, e daí o pessoal percebe que o Galactus é um merda mesmo, né? Então eles começam a ir atrás dele também, né? O governo manda ali as suas naves ir atrás dele, e ele tá brigando com o surfista e começa a ser atingido pelos caças ali, né? O pessoal começa a se revoltar com ele. Aqui o Moebius, né? Ele não consegue não desenhar uma piroca, então ele desenhou aqui a nave bem no formato fálico. E ao fim, quando o Galactus vai embora, a Terra pede para o surfista guiar a humanidade, né? Aqui temos essa grande sacada aqui, essa grande fala do surfista, né? É loucura, eles têm sede de liderança como um bebê anseia pelo leite materno. Certamente é por isso que são presas tão fáceis de tiranos e ditadores. Porque não percebem que a fé mais verdadeira de alguém é a fé em si mesmo? O que lhes causou desespero a ponto de buscar alguém que lhes mostre o caminho? O surfista, aqui no final, ele se posiciona como um ditador, então ele simplesmente chega ali e diz assim para as pessoas, não, vocês têm que me dar tanto por cento da riqueza de vocês, se vocês querem que eu faça as coisas, isso, aquilo, aquele outro, porque ele sabia que
o povo não ia aceitar isso. Então ele pega, simplesmente fala isso daí e se retira da Terra de novo, né? Ele sai da Terra em definitivo. Cara, essa edição é demais, é realmente um quadrinho marcante. Nessa edição aqui da Panini nós temos então todo o processo de produção também do Moebius, que vale muito a pena conhecer, ler aqui, o cara é demais, o método de trabalho dele é bem interessante, então aqui ele explica bem o que ele fez. Aqui no final nós temos as capas da edição 1 e 2, né, que foram 2 edições. Essa aqui é a capa do encadernado, da primeira versão, né, do encadernado de 88, lá da Marvel, lá fora. Tá? Aqui nós temos também essa capa de Marvel Age, que era uma revista aí da Marvel. Aqui nós temos então também uma explicação mais a fundo sobre o surfista e algumas artes do Moebius, né? As artes promocionais, umas artes para Marvel Press, que era uma outra revista, né? Olha só, cara, a arte dele é muito boa. Aqui o Justiceiro dele é demais também. Certo que a caveira é uma loucura, né? Mas enfim. E aqui umas outras artes do surfista, Homem-Aranha, Coisa e o Wolverine. Então esse quadrinho aqui, ele marcou muito a minha vida. É um quadrinho marcante mesmo. Se você não leu, você está perdendo tempo, porque Parábola é um dos grandes quadrinhos da Marvel. É um clássico e também, né, com essa dupla aqui, não tinha como ser diferente. Certo, galera? Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo. Esse foi o quadrinho marcante de hoje. Deixa teu like, se inscreve no canal e volte sempre. Um abraço e tchau!